então vamos nesse vídeo estudar a superfície cinza, tá? Essa é uma hipótese que a gente vai utilizar e vai usar ela, principalmente no próximo capítulo, quando a gente for estudar troca de calor entre superfícies, troca de calor por radiação entre superfícies, tá? Mas nesse momento a gente precisa dar conta e estudar um pouco essa hipótese, porque fica um pouco mais fácil. A gente já está estudando fluxos de radiação, a integração dos fluxos espectrais, a integração das propriedades espectrais e a obtenção de propriedades totais, tá? Então fica um pouco mais fácil a gente poder estudar essa hipótese aqui, tá? Mas ela vai ser bem importante lá no próximo capítulo de troca de calor por radiação entre superfícies, tá? Vamos começar aqui. Basicamente, a pergunta que a gente está fazendo aqui, tá? Para uma superfície cinza, o nosso objetivo é basicamente saber o seguinte, ó, em que hipótese ou em que condições, né? Vamos escrever aqui, ó. Em que condições podemos dizer o seguinte? Em que condições a gente pode dizer que a emissividade total é igual à absortividade total, né? Lembra, essa daqui é a absortividade total, ou seja, integrada em todos os comprimentos de onda, e essa é a emissividade total, tá bem? Então queremos saber em que condições, tá? Bom, a primeira questão que eu vou colocar aqui para vocês é que a gente pode mostrar apesar de eu não fazer essa dedução, mas pode-se mostrar que a lei de Kirchhoff resulta no seguinte, ó, que a emissividade direcional espectral é sempre igual à absortividade direcional espectral, tá? Isso aqui é um resultado importante, tá? Isso aqui é um resultado importante, porque isso aqui é sempre válido, tá? Independente da condição. Independente da condição, isso aqui é sempre válido, ok? Então essa é a primeira hipótese, a primeira condição que precisa ser satisfeita para a gente poder chegar nessa igualdade aqui, tá? Nessa igualdade de emissividade total igual a absortividade total, tá? Bom, a gente pode dizer também o seguinte, tá? Que a segunda condição aqui, tá? Que para o caso de radiação, de irradiação ou superfície difusa, né, para irradiação ou superfície difusa, a gente já pode dizer o seguinte, que emissividade espectral é igual à absortividade espectral. Isso por quê? Isso porque elas não são mais função da direção, ou seja, porque a gente está tratando aqui ou de irradiação ou de superfícies difusas, tá? Ou de radiação ou superfícies difusas. Então, nesse caso, é válido e é sempre usual assumir essa hipótese quando a gente está falando, por exemplo, de radiação em cavidades, sempre dentro de uma cavidade, qualquer objeto dentro de uma cavidade vai experimentar radiação difusa. Lembra daquela discussão que a gente teve de corpo negro, né? A radiação de corpo negro é sempre difusa numa cavidade, então também da mesma forma sempre a radiação é difusa, tá? Ou também quando a gente está falando de superfícies não condutoras, tá? De maneira geral, superfícies não condutoras, elas são superfícies difusas à radiação, tá bem? Então isso aqui é sempre válido nessas condições, tá bem? Isso aqui é sempre válido nessas condições, tá? Agora, a pergunta que faz é quando é que a gente pode assumir essa condição aqui, né? Quando que a gente pode assumir essa condição, tá? E um dos casos para se assumir essa condição é justamente na superfície cinza, tá? Então a superfície cinza é aquela seguinte, ó.
superfície cinza, superfície cinza é o seguinte, ó, é aquela onde a emissividade espectral e a absortividade espectral são independentes de lambda, né? Ou seja, do comprimento de onda, na faixa de interesse. Tá? Então elas são, na verdade, eu posso até dizer o seguinte aqui, ó. Eu posso até dizer o seguinte, ó, que emissividade espectral é igual à absortividade espectral e são independentes de lambda na faixa de interesse. Eu vou explicar um pouco essa hipótese, tá bem? Veja o seguinte, primeira coisa a gente vai analisar aqui, ó, a absortividade espectral. Ó. Lembra da definição da absortividade total? Em função da absortividade espectral é a integral de zero a infinito de alfa lambda g lambda d lambda sobre a integral de zero a infinito de g lambda d lambda, tá? Então veja aqui, ó, uma característica importante aqui, tá? Uma característica importante é que a absortividade total, ela depende da absortividade espectral, né? Como é o caso aqui, né? A gente tem uma função aqui da absortividade espectral, mas também depende da irradiação. Também depende da irradiação, o que significa dizer que uma mesma superfície pode ter absortividade total diferente dependendo da radiação incidente, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Para essa irradiação incidente, por exemplo, G lambda 1, que tem esse comprimento, que tem essa característica aqui, até lambda 1, a absortividade aqui total é próxima de 1, por quê? Porque abaixo aqui de lambda 1, abaixo de lambda 1 aqui, a absortividade espectral é 1, né? Então a absortividade total é 1 também. E a refletividade, como a gente está tratando aqui de uma superfície opaca, tá? E a refletividade é igual a zero, porque a gente está tratando de uma superfície opaca, ou seja, aquela que a transmissividade também é zero, tá bem? Lembra daquela dedução que a gente fez, aonde refletividade mais absortividade mais transmissividade é sempre igual a 1, tá bem? Agora, continuando aqui, se eu tiver uma outra irradiação, por exemplo, com essa característica, que só tem radiação predominante para lambda maior que lambda 1, se eu tiver a mesma superfície que tem essa propriedade espectral, veja que para radiação maior que lambda 1, a absortividade é igual a zero, ou seja, a absortividade total aqui para essa radiação vai ser igual a zero e a refletividade vai ser igual a 1. Veja que as propriedades totais para a mesma superfície são muito diferentes, mesmo tendo a mesma superfície. Por quê? Porque a irradiação total varia, tá? Então a gente não pode dizer que sempre, né, e agora veja a outra questão aqui, tá? Veja a outra questão. Isso, na verdade, para a emissividade, não é assim, né? Porque lembra, a emissividade total, ela é igual à integral de zero a infinito da emissividade espectral vezes poder emissivo de corpo negro espectral, sobre a integral de zero a infinito de poder emissivo de corpo negro espectral de lambda, né? Então perceba que a emissividade, por sua vez, ela é uma função da emissividade espectral, mas também uma função da irradiação ou do poder emissivo de corpo negro. E esse poder emissivo de corpo negro é apenas uma função da temperatura e de lambda, mas não varia, né? Ele é sempre uma mesma função. É diferente da irradiação, qualquer objeto pode estar submetido a qualquer irradiação e essa irradiação pode variar. Na emissividade, não. Então perceba o seguinte, perceba que absortividade, refletividade e transmissividade são função da superfície e da irradiação. Enquanto a emissividade é uma função apenas da superfície. Portanto,
Não é em todas as condições que a gente pode afirmar que a emissividade total é igual à absortividade total. Não é em todas as condições, porque depende da irradiação. Então, a única condição que é satisfeita é quando, a gente já escreveu, é quando a emissividade, quando a emissividade espectral é igual à absortividade espectral e elas são independentes de lambda na faixa de interesse, que é o que acontece, por exemplo, nesse gráfico. Eu tenho aqui uma faixa de interesse entre lambda 1 e lambda 4 nesse caso, tá? A irradiação, por quê? Porque a irradiação vai de lambda 3 até lambda 4 e o poder emissivo de corpo negro vai de lambda 1 a lambda 2. E nessa faixa, lambda 1 até lambda 4, que está aqui, a emissividade espectral é igual à absortividade espectral e são constantes, tá? Não são função do comprimento de onda, ok? É dessa forma que a gente pode dizer que essa característica, né, a gente pode dizer que essa é, então, uma superfície cinza, ok? Repetindo, vai ser importante, essa hipótese de superfície cinza vai ser importante quando a gente for estudar a troca de calor por radiação, principalmente troca de calor por radiação em cavidades, ok?